Você já notou aquela voz incessante na sua cabeça? A que nunca para de falar, revive os erros de ontem e cria preocupações para o amanhã? Agora, imagine por um momento, e se essa voz não fosse você? E se ela fosse, na verdade, o que está te impedindo de encontrar paz e clareza? Parece intrigante, não é? Mas aqui está o que ninguém te contou. O simples ato de silenciar essa conversa interior pode mudar tudo. Fomos levados a acreditar que nossos pensamentos nos definem. Mas se isso fosse verdade, por que tantos desses pensamentos são tão críticos, cansativos e pesados? Será que o problema está no conteúdo deles? Ou no fato de você estar constantemente falando consigo mesmo? Essa conversa mental, julgamentos, medos, comparações, é uma prisão invisível. Mas e se eu te dissesse que você tem a chave para escapar? Nos próximos minutos, vamos explorar uma verdade que pode transformar sua vida. A transformação está mais perto do que você imagina, e tudo começa com uma simples pausa. Você está pronto para descobrir como silenciar o ruído e viver plenamente? Neste vídeo vamos explorar uma ideia revolucionária, enraizada na sabedoria ancestral e na atenção plena moderna. Você descobrirá o que significa ir além da voz na sua cabeça e acessar a quietude que existe sob todo esse barulho. Porque, quando você para de se identificar com o falatório, algo incrível acontece. A vida se torna mais leve, clara e vibrante como nunca antes. Você está pronto para dar o primeiro passo rumo à liberdade? Vamos mergulhar nisso. Todas as manhãs, antes mesmo de escovar os dentes, a voz na sua cabeça já começa o seu incansável falatório. Ela lhe diz como será o seu dia, relembra os erros de ontem e cria medos sobre o amanhã. É constante, como um rádio de fundo que você não consegue desligar. Mas e se eu dissesse que essa voz não é um guia sábio, nem o seu verdadeiro eu? E se ela for uma gaiola? Pense nisso. Sua mente é como um lago calmo e cristalino. Quando está serena, reflete a beleza do mundo ao seu redor, o céu, as árvores, a vastidão do universo. Mas quando você joga pedras no lago, quando sua mente está cheia de falatório incessante, a superfície se agita e o reflexo se distorce. Com o tempo, essas ondulações se tornam ondas, e o lago perde sua capacidade de refletir a realidade. Essa é a função da voz na sua cabeça: julgar, comparar, reviver arrependimentos passados repetidamente. Ela constrói uma gaiola ao seu redor, não feita de ferro ou aço, mas de palavras. As barras dessa gaiola são feitas de medos, reclamações e dúvidas que você vem acumulando ao longo da vida. Aqui está a questão. Essa voz não é realmente você. Ela é mais como um hábito, uma configuração padrão da mente, a qual você se acostumou tanto que a confundiu com sua identidade. É um eu fantasma, uma coleção de histórias e rótulos acumulados ao longo do tempo. Mas e se você pudesse parar de se identificar com essa voz? E se pudesse deixar o falatório de lado e experimentar a vida como ela realmente é, sem as distorções constantes de julgamentos e medos? Essa é a transformação que vamos explorar hoje. E tudo começa com uma pergunta profunda. Se você não é a voz, quem é aquele que a escuta? Não se trata apenas da ausência de som, mas de uma quietude mais profunda que está além do ruído da mente. Imagine segurar um copo de água turva. Se você continuar a agitá-lo, a lama permanece suspensa, turvando a água. Mas se você deixar o copo descansar, a lama se deposita e a água se torna límpida. É isso que acontece quando você para de se envolver com a voz em sua cabeça. O fluxo incessante de pensamentos se aquieta e a clareza surge naturalmente. Esse silêncio não é vazio. Ele está repleto de presença, paz e uma sensação de estar plenamente vivo. E a parte incrível, você não precisa forçá-lo. O silêncio emerge quando você permite que seus pensamentos venham e vão sem se apegar a eles. A sabedoria ancestral aponta para essa verdade. O poeta Rumi certa vez disse: "O silêncio é a linguagem de Deus, todo o resto é uma tradução pobre." No budismo isso é chamado de atenção plena, o estado de estar completamente presente no momento sem julgamento. Já na filosofia do Tao, é descrito como o fluxo natural da vida, livre de interferências. No entanto, no mundo de hoje, o silêncio pode parecer impossível.
Seu telefone vibra, e-mails chegam sem parar, e sua mente corre com tarefas a fazer. Mesmo quando você se senta em silêncio, a voz interior aumenta, preenchendo o espaço com seu ruído. Então, como encontrar essa quietude em um mundo que nunca para? Comece de forma simples. Respire profundamente e sinta o ar entrando em seus pulmões. Perceba as sensações em seu corpo ou os sons ao seu redor. Nesses momentos a voz se aquieta e você se conecta com algo mais profundo. O silêncio que sempre esteve ali, esperando por você. A prática da atenção plena é um caminho poderoso para essa mudança. Da próxima vez que perceber a voz em sua cabeça tecendo histórias ou te criticando, pause. Respire profundamente e observe o pensamento sem se envolver com ele. Imagine-o como uma folha flutuando em um riacho. Apenas observe enquanto ele passa e siga em frente. Outra prática transformadora é a gratidão. Quando você se concentra no que aprecia, naturalmente traz sua atenção para o momento presente. Pode ser algo tão simples quanto o calor do sol ou o sabor do café pela manhã. A gratidão muda sua perspectiva da falta para a abundância, silenciando a voz interna. Cultive também a compaixão, começando por si mesmo. Quando a voz te criticar, responda com gentileza. Trate-se como faria com um amigo querido. Com o tempo, essa compaixão interior se expande, permitindo que você se conecte mais profundamente com os outros. A verdadeira questão é: como fazer dessa mudança uma parte do seu cotidiano? Como transformar momentos de silêncio e presença em um estilo de vida? A chave está em viver com atenção e intenção. Isso não significa forçar-se a estar perfeitamente presente a cada momento, mas lembrar-se de retornar ao presente quando perceber que se perdeu no ruído da mente. Um exemplo simples. Ao comer uma refeição, com que frequência você realmente está presente na experiência? Sua mente pode estar planejando o dia, mergulhada em preocupações ou até mesmo julgando a comida. Mas o que acontece quando você traz sua atenção completa para aquele momento? Você percebe os sabores, as texturas e as cores do alimento. Um ato simples se torna uma experiência profunda. A voz em sua cabeça anseia por certeza e controle. Ela quer saber por que as coisas acontecem e o que vem a seguir. Mas, ao viver a mudança, você aprende a confiar no fluxo da vida. Você estabelece metas e faz planos, mas os segura com leveza, sabendo que até mesmo os desvios inesperados podem levar a crescimento e conexão mais profunda. Viver a mudança não significa que a vida se torna perfeita. Os desafios continuarão a surgir e a voz tentará puxá-lo de volta ao seu domínio. Mas agora, você tem uma escolha. Você pode ouvir o ruído ou pode recuar para a quietude. Cada momento oferece essa escolha. E a cada vez que você escolhe a presença em vez da tagarelice, o silêncio em vez do barulho, você se move mais profundamente na transformação. Com a prática, essa nova forma de ser se torna natural, até que você perceba algo extraordinário. Você não está apenas vivendo a mudança, você é a mudança. Quando você para de se identificar com a voz em sua mente e começa a se conectar com a quietude que existe por trás dela, você encontra a transformação. Não apenas na forma como você se sente, mas na maneira como você vivencia a vida. Imagine caminhar por um mercado movimentado. Normalmente, a voz na sua cabeça estaria a mil, reclamando do barulho, se preocupando com sua aparência ou julgando as pessoas ao redor. Mas agora, algo mudou. Você começa a perceber as cores vibrantes das barracas, o riso das crianças, o aroma de especiarias frescas no ar. A tagarelice mental desapareceu para o fundo, e pela primeira vez em muito tempo, você se sente plenamente vivo, plenamente presente. Essa é a dádiva da transformação, uma conexão mais profunda com o momento presente. Não se trata de silenciar completamente seus pensamentos. Eles ainda vêm e vão, como nuvens no céu, mas em vez de ser arrastado por eles, você simplesmente os observa, permitindo que cada momento se desenrole como é. A voz na sua mente, que antes amplificava todo medo e frustração, começa a perder o controle. Um engarrafamento se transforma em uma oportunidade para respirar. Um revés no trabalho parece menos um fracasso e mais uma chance de crescer. Até os conflitos com pessoas queridas mudam.
à medida que você responde com compreensão, em vez de reagir com julgamento. Essa mudança não torna a vida perfeita. A dor, a perda e as incertezas continuarão surgindo. Mas há uma diferença. Elas não mais consomem você. A quietude dentro de você se torna sua âncora, um lugar de paz ao qual você pode retornar, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Talvez a transformação mais impressionante seja essa. Você começa a se ver com clareza, não como o reflexo distorcido que a voz na sua mente pintava, mas como uma pessoa completa, capaz e intrinsecamente digna. Essa mudança não acontece como um momento mágico que conserta tudo de uma vez. É um processo de redescobrir a verdade sobre quem você realmente é. Um momento de quietude por vez. À medida que você vive essa transformação, começa a notar algo extraordinário. O mundo ao seu redor reflete a paz que você encontrou dentro de si. Agora que você vislumbrou o que é possível, a paz, a clareza e a liberdade que surgem quando você ultrapassa a voz na sua mente, pode se perguntar: o que vem a seguir? A verdade é que essa transformação não é algo que você alcança em um único momento. É uma prática, um modo de viver que se desenrola gradualmente. Mas aqui está a parte bonita. Mesmo o menor passo pode iniciar uma transformação. Comece pausando uma vez ao dia para notar a voz na sua mente sem se envolver com ela. Pratique a gratidão, mesmo pelas coisas mais simples, como o ar em seus pulmões, o calor do sol ou o canto de um pássaro. Esses pequenos atos de atenção plena criam espaço entre você e a tagarelice, e nesse espaço, a mudança começa a criar raízes. Não guarde essa jornada só para si. Compartilhe suas experiências com outros. Escreva nos comentários o que a voz na sua cabeça diz a você, como ela te impede e como você está começando a deixá-la ir. Vamos criar uma comunidade onde nos apoiamos para sair do ruído e entrar na quietude. Ao finalizar esta leitura, leve consigo uma verdade que, embora simples, é profundamente transformadora. Você não é a voz que ressoa em sua mente. Você é algo muito mais vasto, muito mais profundo. Você é a tranquilidade, a presença e a consciência que existe além dessa voz incessante. Você já parou para refletir sobre como a vida parece ser constantemente marcada por essa voz interior? Como ela nunca cessa de falar, julgando, se preocupando, criando histórias e medos. E, no entanto, essa voz tem uma característica interessante. Ela não é você. Ela é apenas uma parte de um processo mental que muitas vezes nos aprisiona. Ela pode até mesmo se tornar a nossa prisão, nos fazendo acreditar que somos ela. Mas aqui está o grande segredo. Você não é essa voz. Você é a quietude, o espaço que observa e escuta, mas que não se identifica com ela. A maior parte da nossa frustração, ansiedade e estresse vem justamente do fato de acreditarmos que somos o que nossa mente nos diz. Se essa voz diz que algo vai dar errado, automaticamente acreditamos nisso. Se ela nos julga, acreditamos que somos falhos. Mas, e se a chave para a paz estivesse justamente em aprender a olhar para esses pensamentos e perceber que você não precisa segui-los ou se identificar com eles? E se a verdadeira liberdade viesse ao simplesmente dar um passo para trás e observar? Imagine por um momento. Você está em meio a um dia agitado, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, talvez uma tarefa difícil no trabalho, ou uma situação estressante com outras pessoas. A voz começa a surgir, dizendo o que fazer, dizendo o que não fazer, falando sobre o que está fora de controle. Mas, e se você pudesse simplesmente parar por um instante? Parar, respirar e observar. Perceber que, embora a mente esteja em agitação, você não precisa se deixar arrastar por ela. Você pode sim escolher não reagir, apenas respirar e perceber que, no fundo, há algo muito mais profundo e constante dentro de você. A quietude. Com o tempo, à medida que você vai praticando essa pausa e observação, a transformação começa a acontecer. A vida não se torna mais fácil, mas você passa a vivê-la de uma forma diferente. Você começa a perceber que, mesmo nas situações desafiadoras, a voz na sua cabeça perde o poder de controlar suas emoções. Uma conversa difícil não precisa mais ser um campo de batalha interior. Um erro no trabalho não precisa mais ser uma condenação.
Você começa a perceber que pode ser o observador em vez do reativo, e ao fazer isso, a paz começa a brotar de dentro de você. Ao longo do tempo, a quietude dentro de você se torna algo sólido, algo em que você pode se apoiar. Ela se torna a sua base inabalável. Você pode não controlar as circunstâncias externas, mas aprende a se alinhar com a paz interna que sempre esteve lá, apenas esperando para ser reconhecida. Então, ao longo do seu dia, lembre-se, pausar é um ato poderoso. Respirar e se permitir observar a vida ao seu redor, sem a necessidade de se identificar com o turbilhão mental. A paz que você tanto busca já está dentro de você. Ela não é algo que você precisa buscar fora, mas sim algo que você descobre ao deixar de se identificar com os pensamentos que a obscurecem. Quando você para de se identificar com o constante falatório mental, algo incrível acontece. A transformação se instala de forma natural. A vida começa a se tornar mais leve, mais clara e, mais importante, mais viva do que você jamais imaginou ser possível. Cada momento se torna uma oportunidade de estar mais presente, mais consciente e mais conectado com o que realmente importa. A jornada não é sobre alcançar um estado perfeito, mas sim sobre aprender a viver de maneira mais verdadeira, mais alinhada com quem você realmente é. Então, até a próxima vez, cuide-se. Mantenha-se presente e continue caminhando nessa jornada de transformação interior. A quietude está sempre ao seu alcance, pronta para ser vivida em cada momento. Vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe-a com alguém que precise de um empurrão espiritual. Além disso, convido-o a curtir, se inscrever no canal e compartilhar suas próprias experiências nos comentários abaixo. Também não se esqueça de ativar o alerta de novos vídeos clicando no sininho e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Seu apoio é fundamental para nós. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.